Olá, meus irmãos, aqui quem está falando é o evangelista Tony Lima. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos, no nome santo de Jesus. Quero aqui nesse dia maravilhoso ao qual Deus nos concede, trazer algo da parte de Deus para a tua vida, para que possa te ajudar na caminhada, para que possa te despertar, para que possa ajudar em alguma área da sua vida a qual você esteja passando, necessitado. Nós estamos passando por momentos difíceis, em termos de financeiramente, espiritualmente, mas eu quero te dizer uma coisa desse dia qual Deus nos concede, meus irmãos. E o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele não resiste uma lágrima do crente, Ele não resiste, aqueles que buscam, Ele envia resposta. E a Bíblia diz que uma oração de um justo não faz muito de seus defeitos. Eu quero aqui compartilhar com você algo da parte de Deus que eu tenho uma plena certeza que vai te edificar, assim como me edifica e está me edificando cada dia mais. Porque por mais que nós esteja passando, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem está falando é o evangelista Tony Lima. Quero trazer uma palavra para a tua vida, que venha te edificar, fortalecer e abrir a tua mente, a tua visão espiritual. Amém? Eu quero aqui nesse dia trazer uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Nós vamos estar lendo 11 versículos. Se você quiser acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 11, certo? Mas antes de nós começarmos a ler, eu quero te pedir: se inscreve no canal, compartilha este vídeo, dá o teu like, o teu joinha. Se você é novo no canal, se inscreve aí, compartilha este vídeo, me ajuda a evangelizar, me ajuda a chegar esse vídeo em pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Todos nós estamos necessitados da presença de Deus, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 ao 11, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por quarto escolta de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Verso 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite inteira anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7: Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Verso 8: O anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: Ponha a capa e siga-me. Verso 9: E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real,
o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Verso 10: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Verso 11: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de todo o que o povo judeu esperava. Meus irmãos, aqui é uma passagem muito conhecida, relatada, muito mencionada, pregada. E nesse dia, qual Deus nos concede, eu quero trazer em cima desta passagem bíblica, eu quero trazer 3 termos para a tua vida. O primeiro termo é, glória a Deus, aleluia, é o governo. O segundo termo é a igreja primitiva. E o terceiro termo é a igreja moderna, a igreja de hoje. Aqui nós conhecemos esse relato bíblico e vemos que Herodes, o Agripa I, era o rei a qual governou muito sobre a Palestina, as regiões ali da Palestina. E ali foi o governador de Roma por muito tempo, né? E ali ele governou por muito tempo. E ali ele perseguiu a igreja, perseguiu o povo de Deus, né? E ali ele prendendo Tiago e Pedro e mandando matar Tiago à espada. O povo ali, ele gostou, o povo ali, ele, trazendo em outras palavras, aplaudiu aquilo que Herodes fez. Então Herodes, irmão, é o governo, né? O governo, ele faz o que o povo quer, o que o povo gosta, né? E ali Tiago e Pedro representavam a igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja massacrada, a igreja que ela, mesmo sendo preso, matado à espada, mesmo sendo saqueada, mesmo sendo perseguido, a igreja ela não parava de orar, ela não parava de clamar, ela não parava de fazer a vontade de Deus. Mas voltando para Herodes, Herodes era o governo na época. Herodes, ele fazia o que agradava ao povo, ele não se preocupava com a necessidade do povo, ele não se preocupava com ele não se preocupava com a necessidade do ser humano. Ele fazia aquilo que o povo queria, que agradava ao povo. E ele mandando matar Tiago à espada, o povo se agradou. Então, meus irmãos, trazendo esse relato bíblico para hoje, o governo, querendo ou não, ele persegue a igreja. O governo de hoje ainda persegue a igreja, né? Quando começou aí a pandemia, quando começou aí, queriam parar a igreja, queriam fechar os templos, e muitos fecharam. E com esta fechamento de igreja, muitas pessoas que estavam fracas na fé, muitas pessoas que estavam debilitadas, não caíram na fé, não conseguiram mais se levantar, né? Mas Herodes, ele achou pouco ter matado Tiago. Ele viu que foi bom aos olhos ali do povo, né? Então ele mandou prender Pedro, e Pedro ali no cárcere preso, né? E a gente vai ver que Pedro ele estava acompanhado de quarteto, né? De 4 soldados. Então um quarteto de 4 soldados aqui dá 16 soldados. Pedro ele estava em segurança máxima na época, né? E estava algemado as mãos, eu creio que os pés, e ali ele dormia na cela. Isso me chama a atenção, irmão. Uma pessoa presa que está perante para morrer, como é que consegue dormir algemado, sabendo que vai morrer no outro dia, né? E em público. Isso me chama a atenção, sabe por quê, irmão? Porque a igreja primitiva, Pedro e Tiago representavam a igreja primitiva. Isso me chama a atenção que
aqueles homens, né, eles não tinham carro, não tinham mansão, não tinham bens materiais, mas Pedro mesmo relata, quando ele chega ao templo, que ele vê aquele aleijado na porta do templo, ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, se levanta e anda, no nome de Jesus. Hoje não acontece mais esses milagres, hoje não tem mais esses milagres, porque a igreja moderna de hoje tem perdido a fé, tem depositado a sua fé em bens materiais, tem colocado o seu amor em bens materiais. Pedro, ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele conseguia dormir em meio à prisão, em meio à acorrentado. Hoje, a igreja atual, irmão, não consegue dormir quando tem uma conta para pagar, se atribula porque algo não deu certo na sua vida. Muitas coisas não dão certo na minha vida e na tua vida, irmão, é porque Deus sabe que se der certo, nós não estamos preparados para receber e nós podemos se desviar, porque hoje nós estamos vivenciando que poucas pessoas se alegram com a tua vitória, se alegram com a tua conquista, por não ter a espiritualidade, por não ter a essência do Espírito Santo de Deus, se atribula com a tua vitória, se atribula com a tua conquista e acaba gerando uma inveja e vai perdendo o amor pelos outros, vai perdendo a intimidade do Espírito Santo, vai criando uma barreira entre Deus e o homem por causa desta desunião. Nós temos que se alegrar, meus irmãos, porque se nós olharmos no capítulo 12, verso 5, quando a igreja ela sabe que Pedro está preso, elas ficam orando, elas se reúnem e oram. Poucas pessoas hoje, meus irmãos, quando vê um irmão ou alguém necessitado, passando por algo, né? Não estou falando algo material, mas eu estou falando de uma necessidade espiritual. Pessoas que têm vontade de vir para a igreja, de se estabelecer, de regressar novamente na obra espiritual de Deus, mas estão sem força. Poucas pessoas hoje se reúnem para orar, para interceder, para abrir uma campanha por aquela pessoa, por aquela vida, para ela voltar a regressar. Por que isso está acontecendo, meus irmãos? Porque o amor de muitas pessoas estão acabando uns pelos outros, por pessoas não buscar a presença de Deus como tem que ser, como Deus pede, né? Estão perdendo este amor, estão perdendo o amor pelos outros. E nós olhamos aqui no verso 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a igreja se reúne, a igreja ela começa a interceder pela vida de Pedro. E aqui, irmãos, se nós olharmos a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje, era um povo, era uns irmãos, que eles não tinham riqueza, não tinham luxo, não tinha carro, não tinha casa, não tinha conta bancária, mas ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Ele orava no enfermo, o enfermo era curado. Ele orava no cego, o cego enxergava. Ele orava no coxo e o coxo andava. Meus irmãos, ele orava pelo irmão e Deus respondia, porque assim como a igreja orou, Deus enviou um anjo até a prisão, ali naquela segurança máxima, quebrando as correntes que aprisionavam Pedro, tirando Pedro do cárcere, passando Pedro diante dos soldados, nem o viram, e o portão, as portas da prisão que prendia Pedro se abria automaticamente pelo poder, pela essência do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, que a igreja de hoje não acontece mais isso, sabe por quê, irmão? Porque muitas pessoas estão correndo atrás de bens materiais. Mas Mateus, capítulo 6, verso 33, a Bíblia nos relata que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Muitas pessoas estão esquecendo disso,
estão deixando de buscar primeiramente o reino do céu e a justiça do Senhor e estão buscando bem materiais. Meus irmãos, e muitas das vezes só buscam a presença de Deus quando estão na sarjeta, quando estão no leito de um hospital, quando tem perdido algum familiar. Irmão, quero te dizer uma coisa: até quantas vidas você vai perder? Quantas pessoas ao teu redor Deus vai ter que tirar para você entender que você é ferramenta, que você é boca de Deus aqui na terra? Até quando você vai entender que as portas que fechou para ti é para você abrir os olhos, que Deus Ele quer te usar, que Deus Ele quer fazer de você uma boca de Deus que leve a mensagem dele aqui na terra. Ele quer te usar para que vidas venham a ser alcançadas, para que vidas venham a ser restauradas, renovadas. Deus Ele sabe da minha e da tua necessidade, mas Ele quer ver o teu agir. Ele quer ver você, Ele quer ver a tua vontade de servir a Ele. Meus irmãos, se no momento, se tem alguém na tua família que está aprisionado no vício do álcool, da droga, da prostituição, que não tem força para sair, começa a colocar os teus joelhos no chão, começa a clamar ao Senhor, orar pelos teus, orar pela nação, que Deus Ele ainda transforma, Deus Ele ainda liberta da mão de Satanás, porque Ele tem poder para isso. Até quando você vai ver teu filho, tua filha sendo usado pelo inimigo na droga, na prostituição? Até quando tu vai ver teu vizinho, a tua vizinha se acabando e você, por ser boca de Deus, não poder fazer nada? Mas você pode. Você serve um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que Ele cura, que Ele liberta. Ele ainda tira do cativo e faz sentar em lugar de honra. Esta é a palavra, meu irmão, que eu deixo para você nesse dia maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus caminhos, que você venha ser boca de Deus. Não aceite a vida que você está levando. Não aceite Satanás entrar no teu casamento. Não aceite Satanás fazer morada em teu lar. Você serve um Deus que purifica a tua vida, que purifica o teu casamento, que restaura a tua vida espiritual. Você serve um Deus que, operando Ele, que impedirá. Você serve um Deus que vai tirar aquele que está lá na prisão. Você serve um Deus que vai tirar, vai quebrar as cadeias, as correntes. Ele vai enviar um anjo e vai tirar e vai colocar em cima desta terra. E muitos vão dizer: eu achei que você não ia conseguir. E Ele vai dar testemunho, ela vai dar testemunho, que assim da onde Deus tirou, Ele vai ser usado por Deus para que pessoas venham a ser alcançadas. Essa é a palavra que eu deixo nesse dia maravilhoso. Aqui quem está falando é o evangelista Tony Lima. Se inscreve no canal, dá o teu like, teu joinha, compartilha este vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém?